Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 11 de dezembro de 2023, meado de uma manhã, portanto, haja visto o relógio registrar em torno de 9h48 da manhã. Estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, o canal 3D ou 3 dimensões. Para quem está chegando agora no presente canal e não conhece ainda o propósito do mesmo, desde já informo, contudo, que o propósito do presente canal, inaugurado notadamente em 2 de julho do corrente ano, ou seja, pouco mais de 4 meses, e até ontem o algoritmo do YouTube, em que pese, me informava a estatística de que existia 5.800, quase 6.000 seguidores inscritos e não inscritos, cuja maioria, em que pese, não inscrito, mas o próprio algoritmo do YouTube, em que pese, também me informa, ou me informara diariamente, que não obstante este expressivo número de quase 6.000 seguidores em pouco mais de 4 meses, ou seja, desde a data da fundação do presente canal, de Sabino Advocacia News, em que pese, apesar de a grande maioria ainda não ter se inscrito no presente canal, todavia, o algoritmo do YouTube me informa que existe uma plateia na expectativa que eu poste os mais diversos vídeos versando sobre os mais diversos também, as mais diversas temáticas da ramificação do direito da cidadania, do direito constitucional. Pois no presente canal você tem ainda a oportunidade de diariamente ter acesso a diversos vídeos aulas de forma gratuita, onde no primeiro bloco eu trato sobre o direito da cidadania, deliberando e fazendo sintéticos comentários do que você precisa saber sobre o que o Supremo Tribunal Federal e o STJ em Brasília vem decidindo sobre as mais diversas temáticas do direito da cidadania, como direito à saúde, direito das obrigações, direito imobiliário, direito empresarial, direito previdenciário, trabalho, direito de quem faz um concurso público, subjetivo, líquido certo, de ser nomeado ou não, direito de quem compra um carro financiado e por algum motivo de perda de renda, redução de renda, desemprego, doença, etc., deixa de pagar, e o que você pode fazer quando o banco entra com ação, classificação de busca e apreensão. E mais recentemente o Supremo Tribunal Federal, julgando a Lei 9.514 de 97, na época ainda do governo, instituída e aprovada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, julgara constitucional o procedimento adotado na elencada lei, ou seja, 9.514 de 97, que permite, ou vinha permitindo desde então, que os bancos tomassem os imóveis financiados de pessoas inadimplentes. E aí já existe 1 ou 2 vídeos postados aí. Esta é a razão pela qual convido os senhores e senhoras a se inscreverem no presente canal para ter acesso a esses vídeos e outros vídeos também que eu falo sobre o direito básico que você tem na saúde pública e privada, independentemente de ter que pagar ou independentemente de ter plano de saúde. Mas também existe o primeiro canal, a saber, o Oráculo do Conhecimento e da Fé, que fundei em maio do corrente ano também. E lá também eu trato de 3 plataformas, ou seja, em 3 dimensões. A primeira, versando sobre a aula do direito da cidadania, direito constitucional e toda a sua ramificação. No segundo, eu batizei como de autoajuda, onde eu verticalizo e contextualizo com base na filosofia, na neurociência e até mesmo na psicanálise de Freud, Klein, Jung e Lacan. Mas temos também, tanto no canal do Oráculo do Conhecimento da Fé, como no presente canal de Dr. Sabino, a Advocacia, que é conexo ao primeiro. O terceiro formato que eu batizei como ajuda do alto, pois quando não conseguimos dirimir
por resolver os mais diversos e complexos problemas inerentes ao direito da cidadania. Em ato contínuo, temos aqui uma terceira instância que eu batizei como Tribunal de Cristo, pois nele eu creio e nele você deve confiar. Dito isto, e para que o presente vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, desde já convido os senhores e senhoras para se inscrever no presente canal. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado quando eu postar os próximos vídeos. E se sentir à vontade, também deixe o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Antes de adentrarmos diretamente até mesmo em comunicar o título objeto do nosso estudo de hoje, já antecipo meus votos de Feliz Natal e Ano Novo, pois hoje, notadamente dia 11, estamos aí a 13 dias do Natal, cairá no domingo para segunda, e aí já deixo aqui meus votos, meus mais sinceros votos de um excelente Natal iluminado, e que o Todo-Poderoso derrame-as por meio do dínamo do poder do Espírito Santo e nos fortaleça diariamente neste ano que se aproxima com os 7 dons do poder do Espírito Santo, bem como ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Senhor. É exatamente com base nesses 7 dons do poder do Espírito Santo que hoje existem muitos palestrantes, Alain Ribeiro, Marçal, Karnal, Manuel Cortella, etc., ensinando como ficar rico com base nos princípios traçados outrora pelo erudito e transcendental Napoleão Hill. Mas o fato é que esses 7 dons do poder do Espírito Santo é o segredo para o sucesso em todas as áreas, mais diversas áreas do conhecimento humano e as mais diversas áreas daquilo que odiernamente ou atualmente precisamos para viver nesse mundo materialista, vivermos neste existencialismo. E esta é a razão pela qual, no presente momento, resolvi falar um pouco, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito daqueles que, por algum viés ideológico, político, filosófico, teológico e jurídico, ao revés, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia, como defendia o grande premier, e por que não dizer um dos maiores ministros britânicos, a saber, Winston Churchill, quando discursava na Casa dos Comuns de Leeds em 1947, e na ocasião não olvidara em dizer que a democracia é o pior dos regimes, vírgula, à exceção dos demais. Ou seja, aqui me remonta a uma fala de uma ex-presidente da República, saber Dilma Rousseff, que hoje está presidindo o Banco Internacional BRICS, para quem a época não olvidara em ficar conhecida com a frase, abre aspas, mas vale o barulho, os barulhos da ditadura aos silêncio da... Mas vale os barulhos das revoluções aos silêncio da ditadura, fecha aspas. Exatamente remontando e contextualizando essa ideia defendida outrora pelo premier Winston Churchill, quando dissera, em uma síntese estreita, que a democracia ser o pior dos regimes, à exceção dos demais. Era exatamente isso que o Winston Churchill, à época, estava sendo pedagógico em nos ensinar. Dito isto, e repita-se, para que o presente vídeo não fique maior do que eu pretendo, desde já comunico o título objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas, porque só os narcisistas, materialistas e humanistas buscam por justiça, perdão e sucesso, fecha aspas. Eis a questão, como defendia o grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poetas de todos os tempos, qual seja William Shakespeare.
para quem certa feita não ouvidarem dizer existe entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. E aí me vem à mente aqui o grande filósofo brasileiro, a saber, Manuel Cortella, para quem tenho na minha mais alta conta, quando talvez citando Schopenhauer, a época também não ouvidarem dizer que a nossa melhor parte é aquela que ainda não conhecemos, pois a que conhecemos se torna monótona. E a gente entra naquela angústia de Jacó. O fato é que, para delimitarmos com tons e alcance e responder a pergunta objeto do nosso título de hoje, ou seja, porque só os narcisistas, materialistas e humanistas, em que pese, buscam por justiça, perdão e sucesso. Ato contínuo nos faz extremamente necessário no ponto, contudo, lembrar que para delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance do pano de fundo ou de meta da presente temática, devemos fazer uma breve abordagem conceitual e histórica acerca desse nosso existencialismo, pois vivemos odiernamente ou atualmente em sede de um existencialismo, um existencialismo revestido de um materialismo exacerbado que mais vale o ter em detrimento do ser. E aí me vem à mente Schopenhauer, para quem certa feita não ouvidarem dizer que o homem vive numa intensa ou intensiva sede de ter com o tédio de não poder possuir, notadamente quando possui algo que não é lícito, não é legal, que não é ortodoxo, sob a perspectiva da ética e da moral. Outro sim, também não é nem um pouco demasiado no ponto lembrar, contudo, que vivemos num mundo lilista. E para quem não sabe, um mundo lilista consiste exatamente uma pessoa que vive desprovida de valores éticos e morais, onde prefere disciplinar sua vida ou suas vidas com base no que defendia Armínio, um dos pais do materialismo, e também um dos protagonistas a defender o lilismo, que consiste exatamente em uma pessoa viver desprovida de valores éticos e morais. Quando Manuel Cortella, em tese citando Schopenhauer, é pedagógico em dizer que a nossa melhor parte é aquela que ainda não conhecemos, é exatamente porque a que conhecemos se torna monótona. E tudo que é novo gera da mais certa resistência ao mais jubiloso fascínio. Falarmos desse nosso existencialismo nos remonta automaticamente um sentimento de secura espiritual, que consiste exatamente naquele momento em que Deus, em tese, se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, a fim de nos ensinar a andarmos com as nossas próprias pernas e, para além disso, termos a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará. Pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão. Somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. E é esta exatamente a razão pela qual se faz extremamente necessário no ponto, contudo, enaltecermos esta ideia desse nosso miserável existencialismo material, cultural e até deste mundo líquido, um mundo efêmero, um mundo em que as pessoas
estão desprovidas de valores éticos e morais, vivendo como lilista, e até mesmo uma crise de legalidade e legitimidade, a ponto até mesmo de deixar de acreditar na rigidez da ética, da moral, e até mesmo dos corolários do direito de Deus e do homem. Tiago é pedagógico quando diz, em sede da nova e eterna aliança, que não somente devemos cumprir com a lei de Deus, mas também devemos cumprir com as leis dos homens. Jesus dera exemplo quando, na época, sendo abordado em forma de pegadinha pelos fariseus, que tentavam incriminá-lo a qualquer custo, perguntaram o que Jesus, o Cristo Jesus, entendia na temática de pagar ou não imposto para o império, o antigo império de Roma. E Cristo Jesus foi pedagógico quando respondia sempre às perguntas dos fariseus, perguntando o que dizia a lei. Por lógico, a lei que ele estava falando era a Torá, composta pelos 5 livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas Jesus tinha uma técnica de responder aos fariseus, quando era interceptado pelos mesmos, ele perguntava o que é que diz a lei. A lei era a Torá. E ele já sabia o que é que dizia a lei, que a lei, ele é a própria lei, e não à toa a lei, ele não é o destinatário da lei. E aí quando os fariseus diziam, a lei diz isso, que era a Torá, diversamente da Taná, que trata do livro dos juízes, do profeta, etc. Mas isso era objeto de outro vídeo aula, onde eu irei falar a diferença entre da Taná e da Torá. A Taná, que significa em hebraico esclarecimento, orientação. Mas o fato é que Jesus dá exemplo quando mandaram pegar uma moeda na boca de um peixe e disse, o que é que está estampado e impresso na moeda? Quando os fariseus disseram, César. Então ele respondeu, dê a César o que é de César, que é imposto, e dê a Deus o que é de Deus. Ato contínuo, referendando o que Tiago é pedagógico em nos ensinar, em sede da nova e eterna aliança, quando diz que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens também nos coloca como pecadores. Mas, ao falarmos deste nosso existencialismo, em que pese, é muito pobre entendermos e pensarmos que a vida, e entendermos a vida somente sob uma perspectiva deste nosso existencialismo material, este mundo líquido, em que somente Deus é eterno e nós, o homem, dada essa nossa miserável natureza humana, somos efêmeros ou passageiros. E é exatamente esta a razão pela qual devemos nos apegar a algo que transcende desse nosso existencialismo. E aí me vem à mente o erudito rei Salomão, para quem, à época, mesmo estando diante do Todo-Poderoso, que poderia pedir tudo, e tinha crédito para isso, pois ele era filho do querido rei Davi, que quando as tribos de Israel estavam literalmente divididas, foi decisivo para unificá-las. Mas o fato é que o rei Salomão, que construiu o primeiro templo de Israel, destruído pelos romanos, à época, mesmo estando diante do Todo-Poderoso, só fizeram um pedido para o Todo-Poderoso, que fora exatamente para Deus lhe conceber muita sabedoria para o mesmo governar sobre Israel. E não à toa, o rei Salomão governara sobre Israel com a sabedoria que Deus concedera ao mesmo durante expressivo 40 anos, ou seja, compreendida nesse período de 931 a 971 a.C. O rei Salomão escrevera 3 livros. Primeiro, simbolizando a sua primeira fase da vida,
por meio do livro Cantares ou Cânticos, onde ele retrata essa vida sentimental, essa vida ideológica que a gente tem até os 20 e poucos anos. Escreveu o segundo livro, Provérbios, e outros chamam o livro de Sabedoria. E escreveu o terceiro e o último na sua terceira fase da vida, a saber, Eclesiastes. Neste último, ele diz, tudo é ilusão, tudo passa, e ele estabelece um tempo, no mínimo 28 tempos diferentes. O tempo de ouvir, de se calar, o tempo de sofrer, de se exaltar, o tempo de sentir calor, o tempo de sentir frio, o tempo de ouvir, o tempo de ser ouvido, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de regar, o tempo de nascer, viver e morrer. E aí me vem à mente aqui uma passagem de erudito Chico Anísio, saudoso Chico Anísio, para quem a época não novidade em dizer que o homem deveria nascer velho e morrer criança, pois quando estamos velhos, chegamos à terceira idade, já não temos mais o vigor, a vitalidade, a energia física, mental e espiritual, quando temos na nossa primeira e segunda fase. E esta razão pela qual Chico Anísio defendia, em uma síntese estreita, que o homem deveria nascer velho e morrer criança. Mas voltando para a história do rei Salomão, o rei Salomão, em que pese para além de estar diante do Todo-Poderoso, que poderia pedir tudo, riqueza e tudo, somente pedira, repita, o rei Salomão somente pedira por sabedoria para poder governar sobre Israel. E Deus o tornou o homem mais sábio de sua época e permitiu que o mesmo governasse por expressivo 40 anos, compreendido entre o período de 931 a 971 a.C. Mas o rei Salomão, em que pese, contudo, também casou-se com 700 mulheres, 700 princesas, todas ricas, e achou pouco ainda com mais 300 concubinas, somando 1000. E essa é uma das razões pelas quais ele começaram a andar e fazer aquilo que não refletia a vontade e o propósito do Todo-Poderoso. Mas o fato é que o rei Salomão, assim como todos os pais do ateísmo, bem como Nietzsche, Schopenhauer, Karl Marx, Freud, viveram a sua primeira, segunda e terceira fase, como todos nós iremos também viver, ou vivemos. E o que fora o divisor de água entre esses protagonistas do ateísmo, como Nietzsche, Marx, Freud, Schopenhauer, foram exatamente a sua terceira fase, que a diferença entre um ateu, seja pelo viés teísta ou ateísta, em relação a um cristão, a um homem que crê, existe a diferença de cristão de crente para cristão. Crente é todo aquele que crê, até o judeu é crente, mesmo ele não acreditando em Cristo Jesus, mesmo ele não acreditando na Trindade. Mas para ele dizer que é judeu, ele primeiro tem que colocar em uso o verbo crer. Mas existe uma diferença entre crente e cristão. Todo crente é cristão, mas nem todo cristão. Cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Ou seja, todo ateu é crente porque ele crê em algo. Basta crer em algo para você ser crente. Cristão é gênero. É tipo no direito do trabalho. Existe para quê e para quem. Entendendo o contexto, e aí escrevi um vídeo falando sobre a importância de você... Quem é mais importante, se é o texto ou o contexto.
chamando a atenção para você saber identificar o que é mais importante, se é o texto, o contexto. Também existem outros vídeos aí postados nos dois canais, o Oráculo do Conhecimento da Fé e também no presente canal Sabina Advocacia News, que eu falo que é melhor ser sábio a inteligente, pois o inteligente paga para ver e o sábio se vale da experiência alheia. Razão pela qual é melhor ser sábio a inteligente. Mas afinal, o que é que nos leva a vivermos neste mundo, nesse nosso, o que é que caracteriza esse nosso existencialismo, esse nosso materialismo, este mundo líquido, efêmero, em que os valores éticos e morais são poucos valorizados. Para falarmos de materialismo, para falarmos de lilismo, como defendia Armínio, me vem à mente aqui John Calvino, para quem escrever a soberania divina de Deus, a ponto de dizer que Deus é tão poderoso de tal maneira que só escolhe quem Ele quer. E aí, nesse ponto, João Calvino não estava, em tese, errado, pois a cronologia bíblica nos mostra que o Todo-Poderoso sempre escolheu quem ele queria. Noé, 120 anos de graça para ele construir a arca e tentar uma alma naquela época, não conseguiu nenhuma, a não ser ele e sua família e um par de cada casal de espécies para continuar a procriação. Sodoma, por via reflexa, do mesmo jeito. Abraão clamou para o Todo-Poderoso para não destruir Sodoma e Gomorra, e aí o Todo-Poderoso disse, me deu a razão, e aí Abraão disse, se eu arranjar 50, e o Todo-Poderoso disse, se eu abandono 99 ovelhas para salvar uma, por quê? Não posso deixar de destruir Sodoma e Gomorra se você arranjar 50 almas. Mas o fato é que Abraão não arranjou 50, e aí baixa para 45, se arranjar 45, ele diz, também não destruirei Sodoma e Gomorra. Não arranjou, baixou para 40, também não arranjou, baixou para 30, também não arranjou, baixou para 20, também não arranjou, e baixou para 10 e disse, me perdoe meu atrevimento, mas se eu arranjar 10, e o Todo-Poderoso disse, se eu largo 99 ovelhas para salvar uma, se você arranjar 10, eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Mas o fato é que Abraão, com devida licença poética, não conseguiram salvar uma alma que fosse merecedora de salvação. Razão pela qual o Todo-Poderoso mandou os 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Esses enxofres, em que pese, existem até hoje na região do Mar Morto, onde é tão bem contextualizado pelo erudito arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva, que bomba nas redes sociais, bem como a Aline, que mora em Israel, onde está sendo duelado na guerra de titãs entre essas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese gira em torno de 2,5 bilhões, a segunda do ranking, qual seja o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões, e as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até ISIS 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira, não obstante, mais antiga e mais remota, qual seja o judaísmo, com cerca de 13 milhões de judeus no mundo, cuja maioria em que pese reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde fora objeto há quase 3 meses de um vídeo aula em que eu falo da decisão do parlamento de Israel, composto por 120 parlamentares, sistema unicameral, diversamente do nosso e da Argentina, que é composto por 2 casas, a Casa Baixa, no Brasil 513 deputados, dividido pelo H de humanismo, pelo Casa Alta, com 81 senadores, representando os 26 estados da Federação e o Distrito Federal. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcances desse nosso existencialismo. Mas para entendermos os contornos e alcances e a razão pela qual vivemos
nosso existencialismo, revestido desse materialismo, deste mundo lilista, deste mundo líquido, desprovido de valores éticos e morais, a gente tem que remontar ao humanismo. O humanismo nos remete para o antropocentrismo, que, diversamente do teocentrismo, que Deus era o centro do universo, chega o humanismo, por meio do antropocentrismo, dizer que o mais importante é o homem, coloca o homem no centro do universo. E tudo que existe no mundo vai depender do homem. E aí, a filosofia nos ensina, e a teologia também, que tudo que existe no mundo se faz no mínimo duas vezes. Primeiro no campo mental, ou seja, a gente tem que pensar, projetar algo e colocar no plano físico para que se torne realidade. Mas foi exatamente com base no humanismo que adveio o instituto do antropocentrismo, colocando o homem no centro do universo, diferentemente ou diversamente do teocentrismo, que Deus é que está no centro do universo e é que é para sempre estar. E aí, com essa ideia de humanismo, antropocentrismo e teocentrismo, me vem à mente o que defendia Buda por meio da sua teoria do Zen, quando certa feita, depois aos 17 anos, quando morava no Nepal, no castelo, nunca havia conhecido o mundo exterior e por meio do seu motorista, começou aos 17 anos a conhecer o mundo exterior. Não sabia que existia fome, pobreza, pessoas naquela época, mais de 1500 anos antes de Cristo, vivendo abaixo da linha da pobreza. Ele abandona tudo, a sua vida de príncipe, para ser um monge. E aí cria a teoria do Zen no sentido de defender que devemos evitarmos os extremos. E aí remonta uma antiga filosofia atemporal, qual seja o estoicismo, que diz que aquilo que não tem remédio, remediado está. Veio, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance de porquê só os narcisistas, materialistas e humanistas buscam por justiça, perdão e sucesso. Sucesso, quando falamos em sucesso, em ato contínuo remonta o erudito Napoleão Hill, que foi contratado em idos de 1900 por um mega milionário, considerado à época o magnata do aço dos Estados Unidos. Ele que fornecia e produzia e fornecia toda a matéria-prima para a indústria automobilística, a indústria de aço, a indústria ferroviária. E naquela época ele é considerado o homem mais rico dos Estados Unidos, a saber, Andrew Carnegie. Mas ele também resolveu na época não deixar nada de sua fortuna para os seus herdeiros, salvo o mínimo para eles viverem com dignidade. E o resto doou todo para os Estados Unidos, para universidades, museus, etc. Mas antes de tudo isso, ele teve uma brilhante ideia, por que não dizer uma transcendental ideia, de contratar um jovem para viajar o mundo a fim de entrevistar mais de 6.000 pessoas, homens e mulheres de sucesso, com o objetivo de perguntar o que cada uma dessas pessoas fizeram para ter sucesso. E com base nisso cria 16 princípios de como ter sucesso na vida, a ponto de dizer que a pessoa que tem um perfil de fazer só o que quer não terá sucesso na vida,
assim também como aquele que só faz o que os outros querem também não terá sucesso na vida, ou seja, remontando essa ideia de Zen, de teoria do Zen de Buda, que devemos evitar os extremos. Um dos grandes imperadores, quiçá até um dos maiores, a saber Marco Aurélio, imperador romano, certa feita, não ouvidaram em dizer que a melhor maneira de se vingar de seu inimigo é não se assemelhar a ele. E aí me vem à mente o rei Salomão, para quem certa feita não ouvidara também dizer que quem anda com bobo, bobo é, e quem anda com sábio, mais sábio será. Vejo, portanto, e isso também remonta ao que dizia Jesus em da nova e eterna aliança, quando falavam para os fariseus e até para os seus discípulos, que dizia que é impossível um cego querer guiar outro. É a mesma coisa do que o rei Salomão defendia. Quem anda com bobo, bobo será, e quem anda com sábio, mais sábio será, ou se tornará. E Marco Aurélio, o grande imperador Marco Aurélio, porque é considerado um dos maiores imperadores romanos, porque foi após a saída de Marco Aurélio que houve o declínio do Império Romano. Mas ele disse que o melhor modo de vingar-se de um inimigo é não se assemelhando a ele. Veja, portanto, o quão subjetivo é falarmos deste nosso existencialismo. É um mundo lilista, é um mundo líquido, um mundo efêmero, em que as pessoas mais visam o ter em detrimento do ser. É um acerto de ter com o tédio, de não poder possuir. Quanto maior o conhecimento do homem, como dizia Schopenhauer, maior o seu sofrimento. Não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. Mas afinal, por que só os narcisistas, materialistas e humanistas buscam por justiça? Partindo para darmos resposta às 3 perguntas, começo dizendo que narcisista, para quem não sabe, é uma pessoa que tem um amor exacerbado em si mesmo, em ato contínuo, me remontando o que dizia Nietzsche. Amar um único ser é uma barbárie, pois isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive Deus. E é esta a razão pela qual todo narcisista nutre um amor exacerbado em si mesmo. E esta é a razão também pela qual eu digo que para você poder recorrer à justiça em sede de uma ação de dano moral, de assédio moral, você precisa ser um lilista, você precisa ser um narcisista, ou seja, você precisa ter um amor exacerbado em si mesmo, porque senão você não se encoraja a buscar reparação da justiça, de dada violação à sua honra objetiva e subjetiva. Existe a honra objetiva, que é aquela no mundo exterior, e a honra subjetiva, que é aquela do nosso foro íntimo. Então, para a pessoa poder buscar, se encorajar de buscar a justiça para uma eventual ação de dano moral, assédio moral, etc., ele tem que ser um narcisista da gema, ou seja, ele tem que ter um amor exacerbado em si mesmo. E essa é a razão pela qual eu digo, para acionar a justiça e para buscar por justiça, você tem que ser, no mínimo, um narcisista. Para você ter sucesso na vida, você tem que ser um materialista. Você tem que ser, em tese, um lilista. Você tem que ser um budista, evitar os extremos, pois aquilo que não tem remédio, remediado está. E é isso que defende a teoria do Zen de Buda. Mas para você buscar, por exemplo, perdão, você precisa não somente ser humanista, como também você precisa ser materialista. Você precisa ter uma sede do ter em detrimento do ser para você poder acionar a justiça. E por falar em justiça, me vem à mente 399 a.C.,
quando Sócrates fora submetido, fora acusado, processado, denunciado, processado, condenado e executado com o veneno mais letal da época, a saber, o cicuta. Simplesmente por ser acusado de blasfemar contra as crianças e atentar contra os deuses, que não eram poucos. E Sócrates, diante de Platão dizendo: Sócrates, se defenda, você vai morrer, você vai ser executado. Não entendia como Sócrates não queria se defender. Ele dizia que não ia se defender de algo que não existia. E Jesus fizera igualmente como Sócrates. Jesus, submetido ao Sinédrio, que era um tribunal composto por 71 anciãos, fariseus, saduceus da época, sob o comando de Caifás, e Sócrates, 500 anos de Cristo, mais de 500 anos de Cristo, pelo tribunal dos Eliastas. Eliastas, que era representado pelas 10 tribos da antiga Grécia, mas também na antiga Grécia existia o Areópago, que era uma corte suprema, onde remonta aquela passagem de 500 anos de Epimênides, quando Epimênides passara, que era um místico matemático, um filósofo, e Epimênides passara nesse Areópago, que era uma corte suprema também da antiga Grécia, que julgava os crimes de sacrilégios, dentre outros, da Grécia Antiga. E os cretenses daquela época perguntaram qual era o Deus que ele defendia. Ele disse: meu Deus é um Deus desconhecido. E aí os cretenses disseram, ironizaram com Epimênides, 500 anos de Cristo: Deus desconhecido? Que Deus é esse? Aí Epimênides disse: solta aquelas ovelhas. Aí perguntaram onde é que está ele. Ele disse: solta aquelas ovelhas, onde elas pararem, onde vocês devem construir o altar para este Deus desconhecido. 500 anos depois, segundo a carta aos Coríntios, da lavra do erudito Paulo de Tarso, que escreveram no mínimo 13 epístolas de Romano a Filemon, e há quem diga, como este que estávamos a falar, que ele também pode ser o autor da carta de Hebreus, cuja autoria, até o presente momento em que pese, é desconhecida. Exatamente por conta de Paulo de Tarso ter sido um jurista assim como eu, e também ter estudado com o doutor Gamaliel, que era considerado o doutor da Torá. Mas voltando para Sócrates, eu não vou me defender de algo que não existe. Jesus fizera também, do mesmo jeito, quando fora submetido pela segunda instância no tribunal de Pôncio Pilatos, que era a segunda instância, e a terceira instância era o governador Herodes. O governador Herodes, declinando a competência, devolve para Pôncio Pilatos, e ele teve 3 oportunidades de reconhecer a inocência de Jesus e preferiu entregar Jesus simplesmente à mercê da própria sorte, nas mãos de seus maiores algozes, sob o domínio de Caifás, agindo exatamente como Sócrates agira em 399 a.C. Mas Sócrates, antes de morrer, falando com seu querido discípulo Platão, disse que não sabia bem o que era verdade, o que era justiça. E Platão retruca e diz o que ele entendia como sendo justiça, ou sendo verdade, que era algo não empírico. O piano, certa feita, novidade em dizer que justiça é dar a cada um o que é seu. Isso é um sentido mais literal. Aristóteles, que foi professor do Alexandre o Grande, da Macedônia, 322 a.C. Tem uma passagem muito interessante de Alexandre o Grande da Macedônia, quando ele ia armado até os dentes para invadir, destruir, atacar a Pérsia, desviou de caminho, resolveu atacar Israel, e o Todo-Poderoso apareceu em sonho para ele no dia anterior e mostrou um sacerdote que tinha na época, que era na antiga Judá, todo de branco. E aí o sacerdote Judá, que era um sacerdote da antiga Judá, ao invés de ficar com medo,
orou para o Todo-Poderoso para que ele desse sabedoria e coragem para enfrentar mais aquela guerra. E aí, o Todo-Poderoso orientou que ele fantasiasse a cidade toda de branco, enfeitasse a cidade de branco e também vestisse todos os judeus de branco. Quando Alexandre o Grande entra na cidade da antiga Israel, desce do cavalo e se dirige para aquele Judá, o sacerdote da época, e diz: bendito Deus que tem um homem como você, como sacerdote. Ao invés de atacar Israel, e aí o seu general, ou seja, o general do imperador, ou seja, do imperador, o príncipe Alexandre o Grande, pergunta por que ele, sendo brilhante e fervoroso na guerra, se curvou diante daquele homem. Aí ele disse que não tinha se curvado diante dele, pois no dia anterior ele teve um sonho, e no sonho ele tinha visto exatamente aquele homem vestido de branco, ou seja, todo poderoso. E aí só exigiu que doravante passasse a usar o calendário remontando idos de 312, que remonta, acho que a trajetória de seu pai, do nascimento de seu pai, Filipe II. Mas o fato é que Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, quando ele tinha 16, 14 a 17 anos. O grande Alexandre da Macedônia, que tem essa passagem, essa intervenção divina em 322 a.C. Mas Aristóteles, que fora professor de Alexandre o Grande, quando for instado a falar sobre justiça, disse que entendia como justiça algo ligado ao virtus, ou seja, a virtude, ato contínuo, remontando essa ideia de isonomia formal e material, onde a primeira é tratar todos igualmente, independente de cor, raça, credo religioso, ideologia, orientação sexual e opção, que são diversas. Remontando essa ideia de princípio da isonomia formal e material. Mas o que é justiça? É dar a cada um que é seu? O pai da filosofia disse que não sabia bem o que era. Seu discípulo Platão disse que entendia como sendo algo não empírico, ou seja, algo divino. Então a justiça só do Altíssimo? Por isso que o erudito rei Salomão, à época, não vidara em dizer que se você busca por justiça, e também Jesus, repetindo esta passagem, diz que quando você tiver uma contenda com seu irmão, procure se conciliar com ele, pois se sua demanda for bater no tribunal, você pode perder seu patrimônio, que sai até preso. E orientar também para termos muitos filhos, para quando formos para o tribunal, ter alguém para nos defender, remontando essa ideia do júri popular. Remontando aquela ideia do tribunal dos Eliastas, que julgaram Sócrates 399 a.C., remontando aquela ideia do Sinédrio, que era uma instância mística, composta por 71 anciãos, fariseus, etc. Segunda instância pelo governador Pôncio Pilatos e a terceira instância pelo governador Herodes. Mas o pai do pessimismo e também da escola alemã, qual seja Schopenhauer, à época não vidara em estabelecer 3 ciclos da verdade. A saber, Schopenhauer disse que a verdade existe em 3 momentos, 3 ciclos. No primeiro momento ela é literalmente ridicularizada. A verdade no segundo momento ela é ignorada. E somente no terceiro momento é que a verdade em tese passa a ser mitigada ou relativizada, ou seja, aceita como um indício de que, ainda que de forma tímida, que existe ali uma fumaça do bom direito. Vejam quão subjetivo é falarmos de justiça, de perdão,
Mas o que é justiça? O Piano dizia, justiça dá a cada um que é seu, ou seja, em tese, sob a perspectiva teológica e filosófica, justiça é dar a alguém algo que ele merece. E perdão, em tese, é dar a alguém algo que ele não merece. E aí a pessoa tem que ser muito narcisista, né? Para querer perdão. Ele tem que ter um amor exacerbado em si mesmo. E aí remonta a Nietzsche, quando Nietzsche disse, amar o único ser é uma barbárie, pois isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive Deus. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos desse nosso existencialismo, pois céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. O Todo-Poderoso aparecera para o patriarca Abraão, mesmo era rico e pagão, morava em Ur, mas quando ele apareceu para Abraão, ele não morava em Ur. Ur era sua cidade natal, mas ele estava em Harã, região da Mesopotâmia, região que está em seca, e ele disse, se você abandonar toda a sua parentalha e for para onde eu vou mandá-lo, vou torná-lo pai de grandes nações, cujo número de filhos serão maiores do que os grãos de areia na terra e maior do que o número de estrelas no céu. Também lhe darei seu primeiro filho, a saber, Isaac, que é fruto da promessa. Não obstante, quando Isaac tinha 17 anos, ele pediu Isaac como prova de seu amor, sua lealdade para com ele. E não à toa, onde existe hoje o Domo da Rocha, aquela cúpula da rocha que foi construída por 100 mil moedas de dinar de ouro, doada pelo califa muçulmano da época, representa para os judeus e cristãos o local onde supostamente Abraão teria submetido em sacrifício seu filho Isaac para o Todo-Poderoso. E para os islâmicos representa a saída de Maomé de Meca para aquele local e de lá foi alçado aos céus. Isso aí também está postado em outros vídeos aulas em que eu falo diversos vídeos sobre a história de Israel, a guerra santa de Israel, que está duelada há mais de 2 meses, desde 7 de outubro do corrente ano. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcances desse nosso existencialismo. E é muito pobre sob a perspectiva deste mundo líquido, deste mundo efêmero. Entendemos que a vida é somente esta, sob a perspectiva material. E não à toa o rei Salomão, quando chega na sua terceira idade, por meio do livro Eclesiastes, é pedagógico em nos ensinar, quando a época novidade em dizer que tudo passa, tudo é ilusão e tudo passa. E o que o consolara era eliminar a certeza de saber que poderia contar com o Todo-Poderoso, diversamente daquele que não acredita em Deus, que é ateu, pelos viés teísta ou ateísta, que quando chega na terceira idade vai envelhecer e não vai poder contar com o Todo-Poderoso. Esta é a grande diferença. Este é o grande divisor de água que divide um ateu de um cristão, ou de um homem que crê no Todo-Poderoso. Vejo, portanto, que falarmos deste nosso existencialismo nos remonta a diversas outras temáticas do conhecimento humano. A maçonaria, que é tida como uma sociedade secreta, ela usa exatamente o que? O humanismo e o antropocentrismo. Diz que tudo que o homem deve partir dele, ele deve se colocar no centro do universo. Diversamente do teocentrismo, que diz que é Deus que tem que estar no centro do universo. E é assim que deve ser.
Vivemos hoje uma crise de legalidade e legitimidade a ponto das pessoas deixarem até mesmo de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito. Um mundo revestido de ativismo judicial, positivo e negativo, que também já foram objeto de videoaulas, estão postadas aí. Uma injustiça epistêmica, como defendia a erudita juiz filósofa britânica, saber Miranda Fletcher, para quem criara a tese da injustiça epistêmica sob a perspectiva testemunhal e hermenêutica, a ponto de dizer que as pessoas são julgadas não pelo contexto de sua ação, de seu processo, mas pela capa do processo, e remonta a Marco Aurélio, não Marco Aurélio de Roma, um dos maiores o maior imperador de Roma, mas Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, que à época gostava muito de dizer que havia estudado na Universidade de São Francisco, e que processo também não se julga por capa. E me vem à mente outro erudito ex-ministro do Supremo, aposentado, a saber, doutor Eros Graus, para quem certa feita criara a tese que defendia que o direito não se interpreta em tiras. Mas o erudito e transcendental ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência, Dr. Eros Graus, também fora pedagógico, quando assentaram em uma síntese estreita, que o texto, às vezes, deve ser mais importante do que o próprio contexto, deve ser importante do que o próprio texto. Remontando essa ideia de decisões teratológicas, com base no artigo 481, 489, parágrafo 1º do novo CPC, que é considerada decisão teratológica toda aquela que viola o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, impessoalidade, falta de fundamentação, omissão, etc. Nós vivemos também numa espécie de constitucionalismo simbólico e abusivo, simbólico defendido pelo erudito colega constitucionalista, a saber, Dr. Marcelo Neves, e o constitucionalismo abusivo pelo colega advogado norte-americano, que vem defendendo essa tese do constitucionalismo abusivo, que consiste exatamente em determinada autoridade de estados soberanos ou determinadas pessoas se valer de algo que é legal como algo que é constitucional, pois nem tudo que é constitucional é ortodoxo e nem tudo que é constitucional é justo, não obstante ser legítimo e legal. Mas o fato é que o erudito escritor best-seller norte-americano, a saber, David Landau, escrevera a tese do constitucionalismo abusivo no sentido de dizer, fazendo menção aos ditadores da América do Sul, América Latina, também porque não ir lá para o Oriente, Coreia do Norte, Rússia, de Vladimir Putin, Arábia Saudita, etc., regimes monárquicos absolutistas, que se vale de algo que é constitucional, legítimo e legal, portanto, como um decreto, como a própria Constituição, para se perpetuar no poder, para fortalecer o seu poder, sua hegemonia no poder. E aí remonta aqui a tese de Nicolau Maquiavel, para quem a época defendia que os fins justificam os meios. Nicolau Maquiavel, para quem não conhece, escreveu a tese do príncipe, ensinando como construir um Estado forte, cujo Estado forte, para ser forte, deveria ter boas forças armadas para defender a soberania, as fronteiras, um bom sistema tributário de arrecadação de impostos, boas leis, e aí remonta Montesquieu. Montesquieu, certa feita, novidade em dizer que quando for a um país, não se preocupe em saber se as leis de lá são boas ou ruins, e sim se são cumpridas. Nós temos uma Constituição com 35 anos, ou seja, a de ISO de 1988, que tem, quiçá, uma das mais avançadas do mundo, com 129 emendas, 250 artigos, mais um é otorgado pela DCT, na DCT no mínimo 114 artigos. Já temos aí 129 e 130 emendas. A Constituição norte-americana, com 236 anos,
7 artigos apenas e 27 emendas. E esse número de emendas constitucionais da nossa Constituição brasileira é muito preocupante, gera uma insegurança jurídica, assim como decisões tomadas pelo STJ Supremo, que servem para dar baliza e segurança jurídica às demais cortes inferiores, como primeiro e segundo grau, deve ser muita segurança jurídica, deve se dar com muita segurança jurídica, para não gerar mais insegurança jurídica ainda. Mas o fato é que o constitucionalismo abusivo remonta também uma tese defendida em idos de 1997, ou seja, expressivo 47 anos, pela juiz filósofa alemã, a saber, Elisabeth Naumann, para quem à época criara a teoria espiral do silêncio, no sentido de dizer que determinadas pessoas, mesmo sabendo que algo é errado, vai para a mídia em massa para dizer exatamente o contrário, a fim de agradar correntes dominantes. É isso. E é isso que uma pessoa que quer ter sucesso, em tese, lamentavelmente, repite-se, lamentavelmente tem que fazer para ter sucesso. Para você passar no concurso público, você tem que se curvar diante daquilo que você acredita, pois o que a banca lhe cobra, sem nenhum demérito das mesmas, é apenas uma reserva de mercado, filtros, coloca metodologias para reprovar e não para escolher as melhores mentes, assim como os melhores sistemas. Para você viver e ter sucesso material, você precisa, lamentavelmente, em tese, às vezes, ser até um lilista, abrir mão daquilo que você acredita sobre a perspectiva da ética e da moral e da força normativa da Constituição. E Elisabeth Naumann defende exatamente isso, que a melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. E como é que neutraliza o pensamento delas? Evitando que elas pensem. E aí tem a diferença de pensar e ter pensamento. Você pensa, por exemplo, ter pensamento quando você pensa em algo, uma conta que existe. E você passa a pensar realmente quando você encontra solução para resolver, não somente para pagar determinada dívida, como para resolver mais diversos e complexos problemas do dia a dia. E esta é a razão pela qual concluo para este temático no sentido de dizer que a mesma arma, o mesmo conhecimento e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem gerido em prol do interesse comum da humanidade, ao revés, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, vou ficando por aqui. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco foi nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostaram do presente singelo vídeo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos. Compartilhe para este vídeo com o maior número de pessoas. Se sentir à vontade, deixe o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima.